pessoal! Bem-vindos à nossa aula de hoje de matemática, que hoje tem como objeto do conhecimento comparação de fração. Hoje nós vamos aprender a comparar frações com numeradores iguais, frações com denominadores iguais, frações com numeradores diferentes e denominadores diferentes. E quais são os objetivos da nossa aula? Comparar as partes pintadas de figuras para concluir qual fração de numeradores iguais é maior. Comparar as partes pintadas de figuras para concluir qual fração de denominadores iguais é maior. Comparar frações de numeradores diferentes e denominadores diferentes. Resolver situações problemas envolvendo as ideias das frações e comparações. Com vocês, a professora Margarete Fonseca. Sejam todos bem-vindos. Comparação de frações. O que é comparar a fração? Comparar duas frações é dizer qual é a maior, qual é a menor, ou se são equivalentes, ou seja, se têm valores iguais em relação à mesma quantidade. Vamos aprender a comparar frações com numeradores iguais. Veja aqui a regra. Quando duas ou mais frações têm numeradores iguais, a maior delas é a que tem menor denominador. Veja aqui essas frações. Aqui nós temos um meio, um terço, um quarto e um quinto. Observe que todas as frações têm o mesmo numerador, enquanto que os denominadores são diferentes. Observe que à medida que o denominador vai aumentando, as partezinhas coloridas aqui vai diminuindo de tamanho. Então, observe um meio, um terço, um quarto e um quinto. Observe, aqui foi dividida em duas partes e tirada só uma, então os pedaços são maiores porque são divididos em duas partes. Aqui já foi dividida em 5 partes, os pedacinhos são menores. Por isso que tem que observar o número que está equivalendo ao denominador. E lembrar da regrinha sempre. Vamos repetir. Quando duas ou mais frações têm numeradores iguais, a maior delas é a que tem menor denominador. Não esqueça disso, certo? Agora vamos aprender a comparar frações com denominadores diferentes. Vamos lá para a regra? Quando duas ou mais frações têm o mesmo denominador, a maior é a que tem o maior numerador. Vejamos aqui as frações. Todas foram divididas em 5 partes, ou seja, 5 é o denominador de todas elas. Aqui nós temos um quinto, aqui nós temos 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos e 5 quintos. Ora, se todas estão divididas na mesma quantidade de pedaços, qual é a maior? É lógico que a maior é aquela que foi pintada o maior número de partes. No caso aqui, 5 quintos. Então, enquanto maior for, quando os denominadores forem iguais, enquanto maior for o numerador, maior será a fração. Vamos relembrar a regra? Quando duas ou mais frações têm o mesmo denominador, a maior é a que tem o maior numerador, ok? Não pode esquecer, certo? Agora nós vamos aprender a comparar frações com numeradores diferentes e denominadores diferentes. Atenção! Aqui você precisa aprender um detalhe a mais, ok? Acompanhemos esta situação. Silvio e Lúcio estão participando de uma corrida de bicicleta. Silvio já percorreu 3/4 do trajeto e Lúcio 7/10. Qual deles está na frente? Vamos observar que 3/4 e 7/10 têm numeradores e denominadores diferentes. E o que nós vamos fazer para fazer esta comparação, para saber qual deles está na frente? Para responder, devemos comparar as frações 3/4 e 7/10.
Para isso, vamos reduzi-las ao mesmo denominador, já que os numeradores e denominadores das duas frações são diferentes. Como faremos isso? Multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número. Neste caso, vamos escrever frações equivalentes às 3/4 e às 7/10 até encontrarmos frações com denominadores iguais. Na nossa aula anterior, nós já estudamos, né, e aprendemos a encontrar frações equivalentes. Então, vejamos, nós vamos encontrar frações equivalentes a 3/4 e a 7/10 e que tenham denominadores iguais. Para isso, nós vamos multiplicarmos 3/4 e 7/10 pelos números naturais, seguindo a ordem, até encontrarmos frações com denominadores iguais. Vejamos. Aqui 3 vezes 1, 3, 4 vezes 1, 4. Aqui nós temos a fração inicial, 3/4. Multiplicando por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Aqui vejamos, 6/8 é a fração equivalente a 3/4. Vou multiplicando 3/4 por 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Multiplicando por 4. 3 vezes 4, 12. E 4 vezes 4, 16. 3/4 multiplicando por 5. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Vamos multiplicar 3/4 por 6. 3 vezes 6, 18. E 4 vezes 6, 24. Nós vamos dar uma paradinha por aqui. E agora nós vamos ver a multiplicação de 7/10 pelos números naturais. Vamos encontrar frações equivalentes a 7/10 através da multiplicação. 7 vezes 1, 7, 10 vezes 1, 10. Aqui nós temos a fração inicial 7/10. Multiplicando por 2. 7 vezes 2, 14. E 10 vezes 2, 20. Multiplicando 7/10 por 3. 7 vezes 3, 21. E 10 vezes 3, 30. Nós vamos parar por aqui. Por quê, professora? Porque aqui já encontramos uma fração, né, com denominador 20, né? Aqui também nós já encontramos uma fração com denominador 20, ou seja, com denominadores iguais. Aqui nós temos a fração 15/20, equivalente à fração 3/4. E nós temos 14/20, a fração equivalente a 7/10. Estão aqui as duas. E quem é a maior? Vejamos. Denominadores iguais, né? Nós vamos observar pelo numerador. Então, qual é o maior numerador? É o 15. Então, se 15 é maior do que 14, 15/20 é maior do que 14/20. Vamos lembrar que 15/20 é a fração equivalente a 3/4. 14/20 é a fração equivalente a 7/10. Se 15/20 é maior do que 14/20, temos que 3/4 é maior do que 7/10. Logo, como 3/4 é maior do que 7/10, concluímos que Silvio está na frente de Lúcio na corrida. Vamos relembrar como fizemos aqui estes cálculos, como encontramos e descobrimos qual a fração é maior. Vamos lembrar. Nós tínhamos que comparar 3/4 com 7/10. Como numeradores e denominadores são diferentes, nós tivemos que encontrar frações equivalentes e que tivessem denominadores iguais. No caso, para 3/4, nós encontramos 15/20 e para 7/10 encontramos 14/20. Lembrando que quando as frações têm denominadores iguais, a fração maior é a que tem o maior numerador. Logo, nós percebemos e aprendemos que 15/20 é maior do que 14/20. Então, 15/20 maior do que 14/20, e como 15/20 era a fração equivalente a 3/4
14 vinteavos era a fração equivalente a 7 décimos, chegamos à conclusão que 3 quartos é maior do que 7 décimos. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Veja e reveja quantas vezes for necessário. Bons estudos e até a próxima!